bafafá ou não bafafá, BO ou não BO, aqui estou eu de novo para falar do quê? Venda de medicamentos em supermercados. E aí, tá certo ou tá errado? Será que vale a pena ou não? Pode ou não pode? Eu concordo ou não concordo? Então, vamos comigo! Há mais ou menos um ano atrás, eu fiz um vídeo falando sobre venda de medicamentos em supermercados, mas era uma outra PL, né? Eu não sei se vocês assistiram, quem estiver aqui assistindo, porque eu tenho certeza absoluta pelo número, né, de visualizações que foi um ou outro gatinho pingadinho que assistiu. Mas a questão é, vocês chegaram a ver este vídeo? Ele entrou no meu feed do Instagram, e aí, óbvio, né, quem publicou foi o Sinfar, e mesmo meu professor de farmacologia também falou a respeito, e teve um monte de bafafá, e mesmo eu vindo só agora, porque só agora eu consegui estruturar aí para poder fazer o vídeo, eu gostaria de conversar a respeito com vocês sobre essa PL, porque assim, para ser sincera, não tô entendendo nada. Eu dei uma olhada, tá? Passei o olho mais ou menos ali qual que era a proposta, e pelo que eu tô entendendo, a única diferença do que já pode existir hoje é você, ao invés de ter, por exemplo, imagina aqui os caixas, né? E aqui toda aquela parte das gôndolas, onde tem as coisas do supermercado. Imagina ao invés da drogaria estar aqui, ó, do lado de fora, ou seja, pós, né? Você sair do mercado ali, você vai estar do lado de dentro. Então, ali é onde você já está fazendo a compra com o carrinho, você vai chegar num ponto específico, separado, e você vai comprar um medicamento. E eu fiquei pensando, qual a vantagem? Qual a diferença? Por que isso? Para que criar essa PL se já existe a possibilidade de se ter uma drogaria, né, dentro do próprio espaço onde existe o mercado? A única diferença é que não estaria junto, né, daquela parte onde você vai fazer as suas compras. Eu assisti o vídeo desse deputado e eu gostaria aqui de fazer alguns comentários sobre os comentários dele, porque, de uma certa forma, eu achei muito infelizes, mostra para mim um desrespeito até, não só com você, que é consumidor, mas, por exemplo, comigo, que sou uma profissional da área da saúde. Aí, no final do vídeo, eu vou dizer para vocês o que eu acho disso tudo, se eu concordo, se eu não concordo, tá bom? Então vamos comigo aí, vamos acompanhando para ver se até vocês acham que faz sentido ou não o que eu vou falar? Se tiver um espaço delimitado dentro do supermercado, se tiver um farmacêutico, vai poder vender medicamentos dentro do supermercado. Até aí, tudo bem, só que aí ele vem com o seguinte comentário. Eu diria até que eu seria contra esse projeto, porque eu acho esse projeto ainda leve demais. Eu ainda acho que ele regula demais. Mas como assim regulado demais? O que ele preferia? Que não existisse regulamentos para se evitar problemas, é isso? Imagina você tendo todo mundo dirigindo carro, moto, a bicicleta, um monte de coisa e não tivesse nenhuma lei de trânsito. Porque não precisa. A gente tem lei de trânsito para quê? Não é para gerar segurança? Não é para evitar acidentes? E a gente não tem os fiscais de trânsito e a polícia que fica ali sempre de olho para ver quem está não cumprindo? E por que existe isso? Vocês sabem o que pode acontecer para aquelas pessoas que não respeitam essas regras de trânsito. Não só para elas, como para quem elas atingirem. Não precisava ter um espaço específico. Não precisava ter um farmacêutico se o medicamento não precisar de prescrição. Vamos dizer que realmente fosse só para vender esses MIPs, né, os medicamentos isentos de prescrição. A questão é, qual o problema de ter um lugar delimitado? E eu fico aqui pensando cá com meus botões. Se a padaria, o açougue, a peixaria e o espaço dos frios são todos espaços delimitados, qual o problema de se ter um espaço delimitado para medicamento? Qual o problema de ter um farmacêutico? Você não pode esquecer que não é porque é um medicamento que não precisa de um médico para te prescrever, ou seja, você não precisa ter uma receita em mãos para comprar, que ele está isento de riscos. E não são poucos, e são sérios, são graves. Mais para o fim do vídeo eu vou dar só uns exemplozinhos ali para vocês terem uma noção disso daí. Para mim, no fundo, nessa fala dele, o que ele está dizendo é o seguinte: se eu quisesse vender só os MIPs, né, só os medicamentos isentos de prescrição, qual o problema eu ter ele em gôndolas? E para que eu vou querer pagar um profissional a mais? Ou seja, eu vou ter mais custo. E eu não sei nem se o que eu vou vender vai realmente compensar pagar o salário desse funcionário extra. Deu para vocês entenderem qual que para mim é a situação? O que para mim está sendo colocado ali, no fundo?
Mais um pedacinho da fala dele. Ah, mas o farmacêutico vai impedir que você se automedique. Gente, hoje eu vou para uma farmácia, pego o remédio sem prescrição que eu quiser e nenhum farmacêutico me segura para falar, não vai levar. Eu levo. E todo mundo faz isso. E se você quiser se automedicar e um farmacêutico vier falar, não, mas não faça isso, vai falar, meu irmão, vim aqui comprar, eu vou embora. Ele vai fazer o quê? Não é nenhuma garantia de nada isso. Ele comenta da própria experiência, né? De chegar lá, de comprar o que ele quer e que ninguém vai impedir ele, que nenhum farmacêutico vai impedir. Se ele sabe o que ele quer, ele vai comprar, pronto, acabou. Mesmo se o farmacêutico falar para ele que ele não deveria comprar aquele medicamento. Isso é uma realidade nas drogarias. Isso já acontece lá. Mas o que faltou ele entender é que, assim, o farmacêutico, ele não impede ninguém. Ele vai orientar, ele vai instruir, ele vai sugerir. Uma pessoa que está se importando com você, se importando com a sua saúde. Se você não quer escutar, se você tanto faz, se você vai se intoxicar, destruir um órgão, se você vai acabar morrendo ou não, se para você isso não é um problema, vai fazer o quê? Quem vai responder por isso, quem vai sofrer as consequências dessas decisões, é você mesmo, você e sua família. Eu vivi isso várias vezes, de ter pessoas que eu fui, orientei, dei sugestões e tudo mais, a pessoa não quis ouvir. Pelo menos eu fiquei de consciência tranquila. Eu sabia que se a pessoa fosse fazer alguma besteira, não ia ser por falta de orientação. Eu não impedi ninguém. Mas ela não ia sair da drogaria dizendo, eu não sabia. Ela sabia sim, porque eu orientei. Então existem sempre consequências de toda decisão que alguém toma, seja nós ou seja o outro. É um discurso atrasado, é um discurso retrógrado que a gente vê aqui. E aí, tudo isso que eu estou falando aqui é o discurso que ele chama de atrasado e retrógrado. E eu fico imaginando, puxa vida, né? A gente como um profissional de saúde, seja médico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, não importa. Toda pessoa que se importa com você, quer te ajudar, quer te orientar, quer te instruir. Se isso é um discurso atrasado e retrógrado, dá para entender por que Jesus foi crucificado. Qual que era a intenção dele? Olha o argumento que eu acabei de ouvir aqui. Que absurdo! Você vai comprar um pão e vai comprar um remédio. Isso chama-se praticidade. Então, gente, os ultraprocessados também entraram na nossa dieta trazendo praticidade. E hoje a gente está vendo as consequências. Isso porque a gente está falando de alimento, hein? Não é nem de medicamento. Alguém vai poder comprar um medicamento controlado sem ter receita? Não! Só que assim, gente, no fundo, o medicamento controlado nunca pôde, em nenhum momento, comprar sem receita. Sempre precisou, né? Então, é lógico que se você tiver um espaço lá dentro funcionando como uma drogaria e colocado isso na PL, eles vão ter que cumprir a legislação vigente para esse tipo de medicamento. A partir de amanhã, todo mundo, porque tem uma farmácia dentro do supermercado, vai falar, não, agora eu acho que eu tenho conhecimentos profundos em medicina e vou começar a encher a cara de remédio que não precisa de prescrição, porque de repente mudaram a lei e me deu um estalo. Que vontade de tomar 1 quilo de aspirina. Gente, é ridículo. É lógico que não é porque você vai ter medicamentos sendo vendidos dentro de um espaço delimitado, com farmacêutico presente, que necessariamente você vai acabar saindo de lá com uma quantidade absurda, né? Como ele mesmo dá um exemplo, nossa. O problema para mim é que, assim, ele esqueceu de um pequeno detalhe. Tem pessoas que compram esse 1 quilo de um determinado medicamento com o intuito de atentar contra a própria vida. Então eu achei muito triste, sabe? Muito infeliz esse comentário dele. Para poder melhorar um pouco a questão do meu argumento no final do vídeo, eu só queria lembrar de um ponto que eu citei no meu outro, né, no meu anterior, que eu acabei privando, já que era uma outra PL, né? Eu até achei que o assunto tinha morrido, mas no fim o zumbi veio e se levantou, né? Mas de qualquer maneira, tem um ponto que eu cito naquele vídeo em que fala que em 2012 o Conselho Federal de Medicina foi contra uma resolução da Anvisa, e essa resolução era justamente que permitia que nas drogarias esses medicamentos, que são os MIPs, os de venda sem prescrição, pudessem ficar ali à disposição do público, não precisava mais ficar atrás do balcão, podia ficar ali naquelas gôndolas onde o próprio cliente vai, escolhe o medicamento que ele quer.
E o Conselho Federal, na época, foi contra, porque o medo deles era o quê? Que aumentasse a automedicação e que isso pudesse gerar problemas de intoxicação. E realmente houve. Isso não é uma coisa que sou eu que falo. Vai lá, olha na internet, pesquisa, procura para você ver. E entra também um outro ponto aqui que eu acho interessante que eu encontrei nesse site, que é o Brasil tem 5,8 vezes mais farmácias do que o indicado pela Organização Mundial da Saúde. Então precisa ainda ter mais, né? Agora dentro de supermercados. Mas dentro desse mesmo artigo que eu encontrei nesse site, essa parte eu achei ela maravilhosa, que existem drogarias que foram transformadas em centros de consumo de diferentes produtos, de cadeira de praia, né? Vende de cadeira de praia a air fryer. E aí eu pergunto para vocês concordam com isso? Eu não. Essa falha, de quem que é? É minha? É sua? Não. É uma falha da legislação. Então, se o supermercado está brigando com a drogaria, porque a drogaria vende coisas que tem no supermercado, se essa é a briga entre os dois lados, a questão é, não era mais fácil eles mudarem a legislação para não permitir mais que drogarias vendessem o que elas vendem, manter a legislação que permite que um estabelecimento, uma área grande de supermercado tenha fora do caixa um ponto específico de drogaria? Manteria o que tem hoje e só alteraria esse pedacinho aí, essa parte que permite que drogaria venda esse monte de coisa. Para mim, isso é um tremendo de um abismo que poderia ter sido corrigido há muito tempo. Por que ainda não foi? E ainda me lembrei também da questão dessas drogarias, né, que não são de rede, que as coitadas já sofrem também competindo com as grandes redes, e se entrar mais essas do supermercado, vai ser mais um concorrente para eles também. Mas eu digo para vocês, gente, o seguinte, para mim, o comércio varejista de medicamentos é o comércio mais triste que existe. Porque para o comércio dar lucro, ele tem que bater meta. Para ele bater meta, ele precisa vender. Para ele vender, ele precisa ou que tenha gente doente, ou gente hipocondríaca, ou seja, toma o que não precisa, ou eles vão vender o que não precisa para quem não tem nada. E o último ponto, que para mim ele é também extremamente crucial, extremamente importante, muitíssimo sério: fiscalização da vigilância sanitária municipal. Para que a vigilância tenha realmente poder de polícia dela, ou seja, ela lacre, feche as portas e multe um monte de coisa e etc e tal, para que ela possa fazer isso, precisa que o fiscal, dentre o grupo ali, um dos fiscais, seja farmacêutico. Existe número suficiente de farmacêuticos para fiscalizar também mais essa? Ou eles vão sobrecarregar mais ainda os que já têm? Ou eles vão contratar mais? Ou seja, vão colocar mais um custo ainda para o governo? Eu acho desnecessário tudo isso, tá? Eu acho que é uma briga à toa. Poderia ter sido resolvido tudo isso de uma forma diferente. Ó, drogaria, você não pode vender nada que não tenha a ver com remédio e perfumaria, tá bom? Ô, mercado, você não tem direito de vender medicamento porque não é tua praia, não é alimento. Você quer ter uma drogaria? Coloque uma fora ali do caixa. Para que essa briga? Parece que não tem mais nada para resolver. De qualquer forma, gente, só para vocês terem uma ideia de como medicamento isento de prescrição não quer dizer que ele é isento de risco. Se você toma losartana, hidroclorotiazida, ou se você toma medicamentos que afinam, né? A gente fala que afina, né, o sangue de maneira mais simples, como por exemplo, o clopidogrel, a rivaroxabana, né, pessoas que têm problema aí de trombose. Você sabia que vocês não podem ficar fazendo uso à torta direita, que é o que acontece com certeza com muita gente, de anti-inflamatórios? Aí você fala assim, não, mas eu não tomo anti-inflamatório. E aí eu falo para você, o que é o Flanax, que é a substância ao naproxeno? O que é a aspirina, que é a substância ao ácido acetil salicílico? O que é o Advil, que é a substância ao ibuprofeno? Todos são anti-inflamatórios. Se você tomar, você pode ter risco de hemorragia, insuficiência renal aguda. E aí? Eu vou dar um exemplo para vocês da minha amiga que mora na Inglaterra. Na Inglaterra, assim como nos Estados Unidos, eles também permitem que os medicamentos isentos de prescrição, tá? Esses MIPs, sejam vendidos em estabelecimentos comerciais, como no caso do supermercado. Só que assim, ela tem um pai de mais de 90 anos, que ainda que ele tinha uma condição de saúde menos problemática, ele mesmo assim fazia uso de medicamento, uso contínuo, e aí ela levou ele até a drogaria, lá ele foi comprar um medicamento que ele queria fazer uso. Eu não lembro se era um remédio para dor, se era algo para o que era exatamente o medicamento. Mas quando chegou na hora do caixa, a menina do caixa não é farmacêutica.
Mas quando ela bipou, o próprio sistema gerou um alerta. Falou, olha, fulano de tal, você faz uso deste medicamento aqui, então é arriscado você tomar esse que você está querendo levar. E a menina passou essa informação para eles. Se a pessoa decidir levar, pelo menos ela vai sabendo o risco que ela corre. Se acontecer algum problema, ela sabe que ela vai ter que correr para o hospital, ela sabe que ela não vai poder reclamar com o sistema, ela não vai poder ligar para o atendimento ao consumidor da indústria farmacêutica e falar esse seu remédio é uma porcaria, e, entendeu? Ah, vou processar você, não vai poder falar nada disso, porque foi alertado. Então ela sabe o risco que corre. Mas ela falou para mim, se tivesse ido com ele no mercado e lá ele tivesse comprado esse mesmo medicamento, não ia ter ninguém para alertar, para dizer dos riscos que seria misturar aquele medicamento com o que ele já estava tomando. Então essa é a maior problemática de tudo. O que mais falta é as pessoas entenderem que o farmacêutico, quando bem formado e bem informado, pode ser uma ferramenta tão útil para evitar males tão graves, tão ruins que podem acontecer com uma pessoa. Não é à toa que eu decidi fazer esse canal. Então qual é a minha conclusão final dessa história toda? Para mim, eu acho uma bobeiragem toda, eu acho que podia fazer aquilo que eu já falei antes, mas se esse negócio continuar para frente, se eles respeitarem a legislação, se eles tiverem que cumprir a legislação como a drogaria também tem que cumprir, então tudo bem. Agora, eu espero que realmente eles não venham aí querendo, né, os seus subterfúgios, né, uma saidinha para cá, uma saidinha para lá, para acabar descumprindo e colocando a sua saúde em risco. E eu finalizo, então, de vez aqui o vídeo colocando 3 dicas. A primeira, procura sempre o farmacêutico, mesmo que seja um medicamento de venda sem prescrição ou aquele que você fala, eu sempre tomo, nunca acontece nada. Pergunta para ter certeza, porque às vezes você acha que não está acontecendo nada e tá, é que você ainda não está apresentando sintomas. Segunda dica, colegas farmacêuticos procurem sempre se manter bem informados na área da farmacologia. Terceira dica, empregadores, pelo amor de Deus, entenda, farmacêutico tem sim uma grande importância dentro da drogaria se vocês deixarem ele cumprir a parte dele. E não só isso, dê condições de trabalho, dê tempo de descanso, inclusive para eles poderem se manter atualizados, né? Não só financeiramente para poder custear seus cursos, como com tempo para poder estudar. Todo mundo vai sair ganhando com isso. Então é isso, pessoal. Eu sei que não é um vídeo, com gracinhas, blá, 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 e eu sei que chegou um pouquinho atrasado, mas mesmo assim eu quis fazer, tá? Então, eu espero que apesar de tudo, vocês tenham entendido os pontos de vista. Se vocês tiverem alguma outra ideia, sugestão, comentário, sempre dentro do respeito, coloque aqui embaixo. Se vocês acharam legal, compartilha, dá um like, colabora aí comigo no meu trabalho aqui também, em prol de ajudar vocês. Eu espero ver vocês todos nos meus próximos vídeos. Se cuidem e até lá!